Olá, pessoal, tudo bem? Por aqui, Daniel, para responder mais uma pergunta. Vou até colocar ela aqui embaixo. Como escolher um programa de mestrado? A primeira frente que a gente precisa utilizar para responder essa pergunta é muito diferente do que a maioria das pessoas pensa. Não, a gente não está falando em qualificação do programa, a gente não está falando em passar no processo de seleção, a gente não está falando em aderência à pesquisa, a gente está falando a coisas muito mais pé no chão. Viabilidade. Não adianta nada você se candidatar para um programa, se abarrotar de dívida, ter muita dificuldade para concluir, porque maior do que o problema para entrar é o problema para sair dos cursos. Então, primeira coisa que a gente precisa levar em consideração quando a gente escolhe um programa de mestrado é viabilidade. Essa viabilidade ela está associada primeiro a custo. Poxa, Daniel, mas a gente está falando de uma universidade pública, um mestrado gratuito. Não, a gente não está falando de um mestrado gratuito. A gente está falando, sim, de uma universidade pública, de um programa que você não vai pagar por ele, mas a gente está falando de um programa que você vai ter que chegar na sede dele para assistir aula, de um programa que você vai precisar imprimir coisas, de um programa que você vai, por vezes, ter que dormir na cidade dele. E, portanto, tem um custo, sim, associado, que é um custo bastante alto, inclusive, se a gente está falando, por exemplo, de candidatos ou de mestrandos que viajam 2, 3 vezes por semana para terem aula e viagens próximas de 100 quilômetros. Só o custo de combustível associado aí já é um custo bastante alto. O segundo aspecto é distância. E por distância, vamos avaliar algumas questões. A gente não está falando apenas na distância em quilômetros. A gente está falando também na distância relacionada ao meio de transporte. Nós temos aqui próximo aonde eu estou nesse momento algumas cidades de médio porte. Para uma das cidades de médio porte, nós temos um ônibus direto. Para outra das cidades de médio porte, nós não temos ônibus direto. Portanto, você precisa gastar muito mais tempo pegando 2 transportes, ficando 2 horas parado na rodoviária esperando para o segundo transporte. Logo, a viabilidade em relação à distância é: você tem um carro ou uma moto? É seguro viajar para as aulas? Viajar para as reuniões? Não estou nem falando aqui de viagem para defesa, tá? Você vai fazer a viagem com antecedência, vai descansar, vai estar com cabeça boa, para que você possa participar, fazer a apresentação, ter cabeça no lugar para fazer ali a discussão do seu trabalho. Mas cuidado, distância não é apenas quilometragem, mas é também trajeto, qualidade do trajeto, qualidade da sua cabeça na aula. Para vocês terem uma ideia, eu sou do interior de Minas e logo que voltei do mestrado, tive aulas no doutorado, onde eu trabalhava 3 dias em Minas e durante 2 dias eu tinha aulas e reuniões no mestrado em São Paulo. No doutorado em São Paulo. Num dos dias, que era quinta-feira, no ano de 2006, segundo semestre, eu terminava minha aula na quarta, às 10h40, numa cidade, voltava dirigindo para minha cidade, para casa dos meus pais, pegava uma mochilinha que já estava preparada para poder pegar um ônibus, meu pai me levava na rodoviária, meia-noite eu pegava o primeiro ônibus até o Rio de Janeiro, 6h30 da manhã eu pegava o segundo ônibus do Rio de Janeiro até São Paulo,
Na rodoviária do Tietê, eu pegava um ônibus até o Butantã, chegava por volta de 2h30 no Butantã, para ter aula às 5 horas da tarde com uma pessoa falando em espanhol. Qual é a qualidade da atenção e da absorção de conhecimento para alguém que saiu 10h40 da noite de uma sala de aula, dando aula, orientação de trabalho de conclusão, e 5 horas da tarde está ali assistindo aula depois de tantas horas de transporte. Então, a gente está falando de custo de viabilidade financeira, mas a gente também está falando de viabilidade atencional, de qualidade do seu dia, qualidade do seu momento, qualidade do prestar atenção. Depois, viabilidade em relação à modalidade. E por esse aspecto, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Existem algumas questões que são negociáveis e existem algumas questões que não são negociáveis. Se o programa tem aulas presenciais, as aulas são presenciais, ponto. Se o programa tem aulas online, elas são online, ponto. Resolvido. Agora, existe uma possibilidade de negociação com o orientador? Eventualmente, sim. Com a orientadora? Eventualmente, sim. A reunião precisa ser presencial? Não sei, vai depender de pessoa para pessoa. Existe a reunião num dia específico, no horário específico? Vai depender de grupo de pesquisa para grupo de pesquisa. Mas isso, em geral, pode ser conversado. Em geral, pode ser negociado. Ok? Então, fique atento e fique atenta à modalidade e à distribuição de carga de dedicação que você vai dar durante a primeira semana, a segunda semana, primeiro semestre, segundo semestre, primeiro ano, segundo ano. Ok? Próximo aspecto é frequência das aulas. Você tem programas que as disciplinas têm dias e horários específicos para oferecimento. E é importante você estar atento a isso. Eu, por exemplo, nessas viagens que eu citei, o que eu fazia? Eu viajava para São Paulo, passava 2 dias. No primeiro semestre de aulas lá, que foi setembro, dezembro de 2006, eu escolhi fazer aulas, fazer disciplinas, cursar disciplinas, quinta e sexta. No segundo semestre do meu doutorado, eu precisava de outras disciplinas, seguia na mesma ideia de trabalhar 3 dias em Minas, viajar e ter aula 2 dias em São Paulo, mas eu inverti a semana. Por quê? Porque as disciplinas que eu queria fazer, que eu precisava fazer, eram agora na segunda e terça. Portanto, eu passava o domingo viajando direto para São Paulo, tinha aula na segunda, na terça, voltava na terça direto para dar aula e para ser coordenador de curso nesse período. Então, fique atenta e atento à frequência das aulas, que dias e horários. E fique atento e atenta à frequência das reuniões. Por quê? A gente não está falando aqui só de reunião de orientação. A gente está falando aqui sobre eventos, a gente está falando sobre reuniões de colegiado, a gente está falando sobre demandas e oportunidades que você tem e que você pode aproveitar absurdamente se você tiver planejado para aquilo. Então, por exemplo, numa terça-feira eu tenho aula à tarde. Eu chego, assisto a aula e saio? Ou eu consigo assistir uma aula da graduação? Ou eu consigo participar de um evento? Ou eu consigo marcar reunião com um colega de curso? Ou com um professor? Conhecer um pouco mais do projeto de alguém? Conhecer um local? Ok? Oportunidades são fundamentais. Eu, por exemplo, vou voltar a citar o meu caso. Durante o meu doutorado,
a partir do segundo ano, eu comecei a morar em São Paulo e ter bolsa. Eu ia mais cedo para a universidade e voltava mais tarde, quando eu ficava sabendo que tinha evento acontecendo. E por causa disso, eu participei de uma quantidade absurda de eventos durante meus 4 anos de doutorado, o que fizeram total diferença na possibilidade agora de sentar para conversar com pessoas de outras áreas de conhecimento. Se tem um diferencial no meu currículo, o diferencial é exatamente a quantidade muito grande de eventos que eu já participei e que eu continuo participando. Ok? Então, como escolher? Primeiro aspecto, viabilidade. Fique atento, porque é mais difícil sair do que entrar. Você já passou por uma experiência de um curso superior, você lembra como foi a frequência e a dificuldade nas disciplinas e, em especial, no trabalho de conclusão. Agora a gente está falando numa dissertação que espera-se você gaste 2 anos para desenvolvê-la e a gente está falando numa quantidade de disciplinas que é dada por professores muito diferentes, por colegas muito diferentes frequentando, e você tem uma carga de trabalho alta para o seu projeto. Então, é possível fazer, mas é preciso que você minimize os riscos e diminua ao máximo as dificuldades que você já pode antecipar. Eu sou o Daniel, um grande abraço a todos e esse foi o vídeo respondendo a pergunta como escolher um programa de mestrado, o aspecto viabilidade. Fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.